Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte. Nesta semana estudaremos Romanos capítulo 10 e Romanos capítulo 11. Vamos analisar o que Paulo quis ensinar quando falou a respeito da eleição de Deus. Existem cristãos que pensam que Deus elege alguns para a salvação e outros não. São os chamados cristãos que seguem a teologia calvinista, né? Especialmente a questão da dupla predestinação. Deus predestina alguns para a salvação e outros para a perdição. Obviamente, esta compreensão é bastante distorcida, porque a Bíblia não apresenta a eleição apenas para uns poucos. A eleição no aspecto de salvação. Quando vemos textos bíblicos falando de eleição, boa parte deles fala de Deus eleger pessoas para funções específicas. E ao Deus eleger tais pessoas para certas funções, isso não significa que ele exclui as outras da salvação. Quero abordar com você isso e mostrar para você que o próprio apóstolo Paulo, quando fala em eleição, ou seja, Deus elegeu Israel para ser o seu povo representante, para dar início a uma grande evangelização, diríamos assim. Quando Deus escolheu Israel, ele não estava excluindo da salvação as outras nações. Pelo contrário, ele elegeu Israel. Israel foi o povo eleito de Deus, mas com um propósito muito claro: evangelizar o mundo. Você vê, por exemplo, em Zacarias capítulo 8, versos 20 a 22, que o propósito da eleição do povo de Israel é estritamente evangelístico. Deus queria que chegasse o momento em que as nações pagãs, ao verem a bênção de Deus sobre Israel, essas nações pagãs percebessem que seguir a Deus é infinitamente melhor do que servir as divindades pagãs repugnantes que tais nações seguiam. Então, em Zacarias 8, 20 a 22, entre outros textos, percebemos que a eleição do povo de Israel não ensina a salvação de uma minoria. Ensina, sim, o separar uma minoria para uma função, mas com o propósito de salvar uma maioria. É por isso que em Romanos, capítulo 10, verso 12, um dos capítulos que estudaremos, Paulo diz: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Deus não faz distinção de pessoas. E a doutrina da dupla predestinação ensina exatamente isso, mesmo que os seus adeptos não o queiram. Ensina porque quando Deus predestina alguns e rejeita outros por sua soberania, diríamos assim, Deus está fazendo acepção de pessoas. Isso é contrário ao caráter de Deus em Romanos 2, verso 11, e de acordo com Romanos 10, 12, Deus não faz distinção. Então o que isso significa? Que quem se perder ou se salvar não será por imposição. Deus não vai pegar pessoas e colocar no céu pelo colarinho. E ao mesmo tempo Deus não vai obrigar pessoas a irem para o lago de fogo. A soberania de Deus não dá margem para Deus pecar. Se Deus predestinasse alguns para a perdição, ele estaria pecando, porque simplesmente ele estaria predestinando certas pessoas a serem rebeldes, a serem desobedientes. Então, crer num Deus apresentado pela teoria, pelos teólogos que creem na dupla predestinação, é crer num Deus totalmente incoerente e antibíblico. Não estou dizendo isso para ofender a você, meu irmão calvinista. Eu não tenho dúvida alguma do seu cristianismo, da sua sinceridade em seguir a Cristo e em seguir a abençoada teologia reformada. Mas nesse aspecto da dupla predestinação eu tenho que ser muito franco com você. Você tem uma visão muito incoerente e distorcida de Deus, se você continuar com esta crença. Acompanhe Lições da Bíblia dessa semana. Eu quero ajudar você a desconstruir esta crença e você vai perceber, você não deixará de ser um cristão reformado, não deixará de ser um protestante por deixar de lado a dupla predestinação. Pelo contrário, você será um cristão reformado, protestante e, acima de tudo, bíblico. Este é o nosso propósito. Aguardo a você então no estudo desta semana. Obviamente, analisaremos apenas alguns detalhezinhos de Romanos 10 e 11, por causa do nosso espaço aqui na Rádio Novo Tempo.
Mas, com certeza, teremos outras oportunidades para nos aprofundarmos e eu estarei à sua disposição, com certeza. Fique com Deus, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.